No ar, programa Vereda Literária. Conversando hoje com o poeta, produtor e crítico de música, Kiko Ferreira. Kiko Ferreira nasceu em Belo Horizonte. É formado em administração de empresas. Publicou até hoje os seguintes livros: Cordiana, Cio em Setembro e Beijo no Ar. Atualmente, Kiko Ferreira é o diretor do programa de música da Rede Minas e colaborador dos jornais Estado de Minas e Mercado Comum. Tudo bem com você, Kiko? Tudo ótimo, Elton. Prazer estar aqui nesse programa que tem valorizado e muito, né, a literatura no Brasil, principalmente aqui em Minas Gerais. E a literatura merece. Claro. Kiko, eu gostaria de começar conversando com você, te pedindo uma breve trajetória do seu trabalho, desde Cordiana até o seu mais recente lançamento, Beijo no Ar. Eu costumo dizer, Alto, que a minha geração é filha é a geração Xerox, veio depois da geração mimeógrafo, né? Eu comecei com uns livretozinhos em Xerox que eu distribuía para os amigos, de mão em mão, gratuitamente, né? Que era o auge da poesia independente, tinha muita coisa esquisita sendo vendida nos bares, então eu não tinha muita coragem de entrar nessa turma, não. Então eu comecei no final dos anos 70 com esses livretinhos de Xerox. Em 82, então, eu publiquei meu primeiro livro, que foi o Cordiana, uma parceria com o Luiz Daré, que é um artista gráfico fenomenal, que hoje está em São Paulo, e o último trabalho dele foi o CD da Titânia. Depois, 7 anos depois, eu lancei o Cio em Setembro, uma parceria com o cartunista Nilson, que já é um livro com um pouco mais de elaboração em termos de linguagem e tal. E 7 anos depois, né, esse número cabalístico, lançando o Beijo no Ar, que é o que chamo de uma parceria tríplice, que tem as ilustrações do Fernando Fiuza e tem o projeto gráfico, que é fundamental no livro, do Gustavo Lima. Então são esses 21 anos, aí eu tenho a pretensão de dizer, a gente nunca está maduro, né? Mas que esses 21 anos aí já é o Beijo no Ar, é o meu trabalho mais maduro, e tem a responsabilidade da maioridade, né? 21 anos. Eu queria que você apresentasse para nós um poema de cada livro, vamos lá? Pois não. Bom, o Cordiana, ele tem um formato bem gostoso, lembra um pouco, a arte do Daré lembra um pouco Miró, essa coisa infantil. E então ele oscila entre os poemas meio brincalhões, que agrada a criançada, e um pouco as coisas eróticas, e um pouco a reflexão sobre a poesia. Então tem um curtinho que eu gosto dele, que é o seguinte: não há solução passível para esse nosso amor possível. Nossa via crucis a caminho do inferno, de bocas cruas, famintas, velhos lobos do mar a vomitar na escotilha. Ótimo. Esse é do primeiro. E de Cio em Setembro, se não me engano, tem um poema. Setembro, eu vou ler um poema e tem eu vou ler 2, se me permite. Vou ler um poema normal, claro, e um que depois virou letra, que a gente conta um pouco dessa história, o título do livro. Tem um que é o seguinte, que tem a ver com música também. Tem noite que escrevo, enquanto Arita sings the blues. Tem noite que faço, palhaço, simulada via crucis. Tem noite que eu, ai Jesus, ainda caço avestruzes na perna aberta da canção. Okay. E aí, com 2 poemas desse livro, o músico Sérgio Moreira fez o que seria a nossa segunda parceria musical. E acabou dando título ao livro, que se chama Cio em Setembro. Se digo que não ligo, é charme e intenção, evaporada na nota da canção. Se digo que não digo, é truque, ilusão, afogada no fogo da paixão. Se digo que não sigo, é golpe, armação, destilada em caixas de hortelã. Prefiro o cio de setembro ao festivo brilho de dezembro. Manhãs ao sol de Arembepe, paixões ao som de George Gershwin. Meu sangue jorra em livres tentações. Okay. Esse poema foi inspirado nos 25 anos do Festival de Woodstock, aquela história de Arembepe e tal. Agora, a sua temática é eminentemente erótica, né? Você tem, a grande maioria dos seus poemas são dedicados a esse tema. Como é que é esse seu projeto de lidar dentro dessa série? Eu acho que isso é uma coisa... eu tenho algumas coisas antigas no meu modo de trabalhar, Elton. Uma das coisas é que eu ainda acredito em inspiração. Eu ponho o poema, para mim, como uma espécie de fotojornalismo. Eu acho que o poema, para mim, é captar um instante, é captar uma ideia, captar uma opinião, captar um reflexo na parede que eu acho que
a minha forma de ver tem a originalidade suficiente para que eu mostre para as pessoas. Então, eu, com essa história de jornal, de fazer press release, roteiro de show e tal, eu sou uma pessoa que escreve praticamente todo dia muito. Então, eu acostumei com o tempo de tentar ir direto na palavra necessária, sem ficar procurando muito, sem ficar reescrevendo os textos. Eu falei isso com o Valtinho Sebastião outro dia, eu acho que o deadline do jornalismo é uma coisa muito legal, eu gosto. Você está num evento maravilhoso, por exemplo, o show do Paul McCartney no Maracanã, e em 15 minutos você tem que passar uma matéria de 20 linhas para o jornal, que o jornal está fechando. Então você tem que sentar ali na máquina e fazer o texto que vai ser publicado no outro dia. Então esse exercício de jornalismo fez com que eu usasse essa, não sei se eu chamaria essa ligeireza ou essa precisão no dia a dia na poesia também. Então eu acabo... O Serginho Moreira tem uma expressão legal que eles chamam de olhar intrépido, que é aquela olhada que você está no ônibus, assim, você olha no retrovisor, vê uma moça linda lá atrás, e você sabe que aquilo, você não sabe o que vai dar aquilo, talvez você nunca vai saber o nome dela, não vai ter nada com ela, mas você deu aquele olhar intrépido, assim. Então eu acho que a poesia tem esse negócio do relance, do olhar. E acaba que, acho que é o Ivan Lessa que dizia isso, que no fundo, tudo que a gente escreve, tudo que a gente compõe, tudo que a gente canta, todas as artes, acaba tendo... como último interesse, agradar uma mulher. Eu acho que a poesia tem muito nisso. Então, acaba que as ideias que vêm de paixões, de conquistas, de erotismo, tem tudo a ver com a poesia. Eu acabo enveredando mais para esse lado. Quer dizer, no fundo é um jogo de sedução. Sem dúvida. Certo. Agora, você disse que é adepto da inspiração, mas apesar disso você trabalha e muito, né, sobre a linguagem. Quer dizer, você... Inclusive se vincula, você explora muito o branco da página e tal. Isso é uma espécie de um vínculo com a vanguarda concreta? Como é que é a sua formação poética em termos de... Eu sou um pouco filhote dessa turma da geração mimeógrafo mesmo. Então, quer dizer, a minha inspiração maior é o Paulo Leminski, que foi um cara que ele tem livros maravilhosos de ensaio, tem traduções super interessantes e tal. Mas, para mim, o grande lance do Leminski é justamente essa brincadeira, o poeta, é o sujeito que pega um ritmo, pega uma rima e trabalha com ela e sabe utilizar bem o espaço. Então, eu sou leitor de cabeceira do Leminski. E procurei, o tempo todo, seguir essa tendência dele. Então, assim como eu normalmente, os meus poemas saem com as palavras mais ou menos já prontas, mas eu aprendi isso com o Ronald Claver, de começar a cortar. Tirar. Então, essa história de tirar, ela acontece principalmente no que eu chamo de processo de transformação. Porque, normalmente, eu escrevo a maioria dos poemas a caneta ou a lápis. Então, quando você passa para o computador ou para a máquina de escrever, que era antigamente, então, quando eu passava do lápis para a caneta, já cortava umas coisas, a ocupação do espaço já é diferente. Da caneta para a máquina de escrever, já vira outro poema. Então, uma palavra que a lápis estava maravilhosa, você vê ali na máquina, não funcionou. Aí você passa para o computador te dá opções de letras, de leituras, de cor, então você acaba mudando outra vez. E na hora do fotolito, na hora da diagramação, você muda outra vez. Então, essas minhas mudanças de ocupação de espaço, de cortar uma palavra, de botar outra, elas acontecem muito mais durante o processo que eu chamaria de quase industrial da poesia, do que no processo da escrita propriamente dita. Ok. Kiko Ferreira, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o poeta e professor Marcelo Dolabella. Vamos lá? Vamos lá. Eu acompanho o trabalho do Kiko Ferreira desde a época da Rádio Inconfidência, quando ele apresentava e produzia o programa Rock Brasil. E ao longo desses anos eu pude notar que o trabalho do jornalista se misturou ao trabalho do poeta. Eu acho que hoje ele faz uma crítica jornalística que tem elementos da poesia e faz uma poesia que tem elementos da crítica cotidiana do jornalismo. Essa proposta de trabalho, desse duplo trabalho, tanto no jornalismo como na poesia, acho que o filia a uma tradição que vem do Paulo Mendes Campos, do Antônio Maria. E eu acho que o Beijo no Ar, esse livro que ele acaba de lançar, é um pouco dessa síntese. A gente vê o texto jornalístico misturado ao da poesia e, ao mesmo tempo, a gente vê a poesia trazendo para o campo, vamos dizer assim, da produção estética, elementos da crítica jornalística e da vida cotidiana. Então, Kiko, como é que você gostaria de comentar o depoimento? Eu acho que o Marcelo, como sempre, é um grande observador, né? E ele tem um pouco de razão nessa mistura que eu faço. Porque, na verdade, assim como eu comecei a gostar de literatura e de poesia com letra de música, acho que os primeiros poemas que eu li na minha vida foram letras de Paul Simon, de Chico Buarque, de Caetano Veloso e tal. Eu aprendi também a fazer jornalismo com o Pasquim.
e aprendi a entrevistar com as entrevistas do Pasquim, que era uma coisa muito mais humana do que o jornalismo que se fazia então, e principalmente do que o jornalismo que se faz hoje, esse jornalismo de fórmulas. Eu costumo dizer que... Tecnicista, do jeito que a coisa vai, né, que você não tem autoria no jornalismo, então do jeito que a coisa vai, daqui a pouco os jornalistas vão ter que virar não sei o quê. Porque todos os jornais fazem a mesma notícia com as mesmas frases, com o mesmo lead, sublead, aquela história toda. Então, eu fiquei muito lisonjeado de Marcelo me botar nessa linhagem aí do Antônio Maria, do Paulo Mendes Campos, mas eu acho que ele tem razão. Realmente, essas coisas se interrelacionam no meu dia a dia. Bom, e por falar nessa linhagem, eu gostaria de comentar com você, que você comentasse aqui um pouco para nós, você como crítico de música agora também, né? Essa tradição dos chamados poetas compositores, Noel Rosa, Chico Buarque, Caetano Veloso, como é que você vê isso hoje no Brasil? Olha, eu acho que a tradição da poesia no Brasil, que chega ao grande público, é principalmente a música popular. Quando o Drummond morreu no auge da fama, ele, sei lá, parece que a tiragem do Drummond era 5 mil exemplares, né? Um disco do Roberto Carlos, por exemplo, sai com 1 milhão de cópias. Então, quer dizer, a dimensão é muito grande. Então, a real poesia que chega ao grande público no Brasil é a música popular. Então, eu acho que ela se alimenta disso e nos últimos tempos, principalmente com letristas e poetas como Antônio Cícero, os dois Arnaldos, o Brandão e o Antunes, o Bernardo Vilhena, o Tavinho Paz, a gente estava comentando antes que eu acho que a melhor dessa safra nova é a Adriana Calcanhoto, né? Então eles estão realimentando de poesia e de música e acho que estão ampliando esse universo aí, que eu acho uma coisa muito interessante. E você acha que esse universo já é um universo pós-moderno ou você vê esse universo como um universo ainda moderno em termos de composição musical? Olha, eu acho que a história do pós-moderno, eu acho que tem um amigo meu, que é um crítico de música, meu Pedrinho Alves Madeira, que ele disse que ele já é pós-tudo. Eu acho que essa coisa dos rótulos, o Roberto Menescal me deu uma entrevista uma vez muito interessante falando isso, que final de século você tem que voltar para trás mesmo, dar uma olhada antropofágica no que aconteceu e se preparar para o que vem aí. O que vem aí a gente não sabe. Eu acho que o pós-moderno já se diluiu e hoje é muito difícil você delimitar isso aí, até onde continua moderno, onde já é pós-moderno e o que veio depois do pós-moderno. Ainda não veio nada. Eu acho que é um momento de olhar para trás e redigerir as coisas que aconteceram. Sim, agora na música, nós falamos da música popular brasileira, vamos falar um pouco do rock também, que tem essa tradição através de um Cazuza, de um Renato Russo. No rock, como é que você vê o poeta da letra do rock? Pois é, eu acho que o rock, principalmente a meados dos anos 80, eu acho que o rock deu uma revigorada muito interessante na letra da poesia brasileira. Porque o Cazuza, o Renato Russo, o Tavinho Paz, como eu disse, o Bernardo Vilhena, o Antônio Cícero, essa geração, o Arnaldo Antunes, eles deram uma revigorada na letra da música brasileira. Então, com algumas exceções como Gilberto Gil, por exemplo, e Caetano Veloso, que sempre estiveram atentos a esses movimentos mais jovens, os outros letristas, de alguma forma, ficaram um pouco ultrapassados. Eu faço até uma certa blasfêmia de atacar um pouco o Aldir Blanc, que eu acho que é um dos maiores letristas da música popular brasileira, mas o Aldir, o João Bosco me falou isso em off uma vez numa entrevista, concordou um pouco sem afirmar, que o motivo do João e do Aldir terem se separado é porque o João começou a viajar o mundo e ter contato com as novas tecnologias, ir muito ao Japão, aos Estados Unidos, à Europa, conhecer, ter novos elementos no dia a dia dele. E o Aldir continuou naquele saudável provincianismo de Vila Isabel, mas que, de certa forma, distanciou os dois universos. Quer dizer, o João é um cara hoje do mundo que anda, sei lá, 30 países por ano, e o Aldir continuou no seu provincianismo. Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, eu acho que a gente não deve esquecer o regional, o íntimo, que é isso que segura a raiz, é isso que segura a universalidade da gente, mas também não pode esquecer que existe internet, que existe todo um universo diferenciado de fazer as coisas, que existe o computador para você escrever, quer dizer, eu acho que essas coisas têm que se interrelacionar, até mesmo que você seja contra. Você tem que conhecer a vida de crítica, uma das melhores coisas que me acontecem é isso. Às vezes acabo de ouvir um disco maravilhoso e sou obrigado a ouvir uma porcaria em 3, 4 vezes, porque eu tenho que fazer uma matéria sobre isso. Esse exercício eu acho fenomenal. Eu acho que a gente, principalmente a gente que trabalha com literatura, deve ser um leitor compulsivo. Do almanaque biotônico até a enciclopédia britânica. E o que o Kiko Ferreira lê usualmente de poesia? Poesia brasileira. Olha, eu
eu gosto muito ainda dessa geração que eu chamei de geração mimeógrafo e pós-mimeógrafo. Então, eu leio muito, meus poetas de cabeceira são Paulo Leminski, antes de qualquer coisa, Ritz Pechit, Marcelo Dolabella, Antônio Barreto, Antônio Cícero está lançando um livro, acaba de lançar um livro muito interessante. Tenho algumas coisas que eu chamaria de um pouco mais sérias, num outro sentido, não dizendo que esses outros poetas não são sérios, mas porque, para mim, a poesia tem que ser uma coisa muito lúdica. Eu gosto muito de ler. Então, eu tenho uma certa dificuldade com os poetas muito herméticos, aqueles que estão na vanguarda da busca da linguagem, das fronteiras da literatura. Eu leio um pouco menos. Eu acho que ler, para mim, antes de tudo, é prazer. Então, um poeta que eu descobri com imenso prazer de ler ultimamente é o Manuel de Barros, que é um fenômeno, assim, ó, eu estou cada vez mais apaixonado com ele. Ana Cristina César, continuo lendo. Os Camaleões, eu tive com o Pedro Bial outro dia. O Pedro Bial está com um livro pronto, pode ser que lance ano que vem, de poemas. Então, eu gosto de ler mais os meus contemporâneos. Ok. Para encerrar esse bloco, eu vou fazer uma leitura de um texto seu, que trata de poesia, e no próximo bloco nós retornamos à conversa. Tá bom. Mesa de vidro, alma de santo, corpo de bailarina. Luz de vagalume, sol de deserto, nuvem de perfume. Sal de salina, ferro de montanha, água de nascente. Lua de Apolo, céu de pós-chuva, noite de negrume. Solo de piano, cílio de boneca, sopa de legume. Gelo de coco, doce de coco, coco. Luz de slide, foco de óculo, raio laser. Nota de bolero, sopro de trompete, corda de violino. Berro de mãe, passo de boi, choro de menino. Voto de pobre, palma de povo, lei da natureza. Prova de nado, sopro de vento, concurso de beleza. Dia ou noite? Dia e noite, noite pós-noite. Dia a dia, 100% poesia. Duas coisas desse poema. Primeiro, que ele termina com o 100% poesia. Eu acho que poesia, tem um escultor que disse uma vez o seguinte, que ele pegava um tronco de madeira e sabia que a escultura já estava ali, só precisava limar o resto que estava sobrando. Eu acho que poesia é isso também. Acho que poesia está em todo lugar, é só você conseguir captar aí o que tem de essência naquilo e tirar o que está sobrando. Então, uma das intenções é essa. A segunda desse poema é que ele é cheio de imagens, porque o projeto original desse livro, que surgiu há uns 2,5, 3 anos, era fazer um livro de fotos e de poemas sobre Belo Horizonte. Era meu e do Nando Fiuza. E surgiu para mim essa ideia. Como é que eu vou fazer para a gente fugir dessa história de foto da Pampulha, foto da Serra do Curral e tal? Então eu tentei fazer esse poema como uma provocação para o Nando. Só que ele acabou provocado e fez 16 ilustrações belíssimas e o livro virou outra coisa. Então esse poema tem essa função. A gente podia apresentar aqui as ilustrações do Nando. Claro. Vamos lá? Você quer comentar as ilustrações, algumas das ilustrações, como elas foram? Eu acho que não, eu acho que essa história das ilustrações, ela dá pra enfocar? Ela é o seguinte. Alex, dá as pra... ilustrações, eu acho, Elton, que isso, como eu falo, esse livro é um livro de parceria. O texto sozinho, ele era uma coisa. A partir da hora que o Nando botou melodia nas letras, Pois virou outra coisa, né? Quer dizer, uma outra obra. Outra obra, quer dizer, e a partir da hora que entrou o Gustavo Lima, que já fez o projeto gráfico, por exemplo, vamos mostrar aqui, essa página em preto com as letras em branco, quer dizer, a partir do momento que o Gustavo deu essa leitura, já virou outro poema. O poema já é outra coisa, ele captou essa melodia. E há um poema em curva aqui também. Tem um poema que é o Enterre meu coração na curva de um cio, que ele deu uma leitura meio concretista para o poema, que virou outro poema. Era um poema de 2 versos, né, que se transformou numa curva. Então, quer dizer, por isso que eu digo que esse livro, o texto original era uma coisa e depois virou uma parceria tríplice. Então, eu, mais uma vez, faço uma analogia com a música. Acho que agora tem letra, música e arranjo. Ok, Kiko, na imprensa recente há uma citação, uma frase sua, em que você diz o seguinte: a palavra está desgastada como qualquer outro produto. A luta é para que ela volte a ter significado. Soe original ou chegue a quem está lendo de forma que o surpreenda. Gostaria que você comentasse para nós essa sua visão da palavra. Eu acho que a gente está hoje em todas as áreas com a cultura do zapping. Não é só a televisão a cabo com 20 canais, que às vezes você não acha nada nos 20, né? Mas uns 20 canais.
que você está tratando tudo como uma diluição imensa e um excesso de informação imenso. Né? Quer dizer, você hoje tem em Belo Horizonte, por exemplo, sei lá, 4, 5 jornais que você lê cotidianamente. Se você for pegar esses 4, 5 jornais e ler inteirinhos, você não faz mais nada, você não trabalha. Né? Fora os jornais de fora, etc, etc. Quem está na internet, então, é uma maluquice. Quer dizer, se você pegar uns 4 ou 5 endereços que são interessantes, que estão se renovando cotidianamente, a carga de informação é um negócio muito grande. Então, eu acho que o grande desafio da gente agora é, sim, acompanhar essa tecnologia. E selecionar. Mas acompanhar a tecnologia é uma coisa que qualquer criança de 6 anos faz. Quer dizer, acesso à internet, programar e desprogramar videocassete, essas coisas, o menino sabe muito mais do que a gente, kit, multimídia, etc. O grande desafio é o que fazer com essa tecnologia, o que fazer com esse excesso de palavras. Quer dizer, como chamar a atenção nesse excesso de palavras que estão aí. Então, acho que a saída é essa, você achar uma forma de colocar a sua palavra de forma original, e eu acho que o humor e a poesia, eu acho que são formas contundentes e eficientes cada vez mais de dar esse valor para a palavra que ele está perdendo. Ok, agora me diz uma coisa, a gente entende que o papel da poesia em todos os tempos, né, tem sido esse, de provocar um estranhamento e tal. Você vê assim também, quer dizer, não só hoje essa questão da palavra estar desgastada, mas a poesia de Homero... Pois o Homero, por exemplo, foi um grande jornalista. Né? Quer dizer, é um sujeito que conta os grandes escritores antigamente. Por exemplo, Júlio Verne é um repórter maravilhoso. A Volta ao Mundo em 80 Dias é uma bela de uma reportagem fictícia, né? As Viagens de Gulliver, do Swift. Quer dizer, então, essa história o que eu acho uma tristeza é essa história que a gente já falou, de dividir, separar o jornalismo da literatura. Eu acho que as coisas têm que se juntar, e a poesia é fundamental nisso, para que a palavra continue como a forma mais inteligente de expressão do homem. Sim, agora vira e mexe nós chegamos a essa pergunta, a essa questão que é a seguinte, mas poesia não vende. Como é que você vê isso? Por isso que eu acho que continua a poesia tendo que ser associada à música popular no Brasil. Quer dizer, acho que cada vez mais, como a Adriana Calcanhoto, o Arnaldo Antunes, o Antônio Cícero, temos que achar formas para um CD-ROM. Você hoje pode lançar um livro de poesia em CD-ROM que tenha música, que tenha clipe e etc. Então, eu acho que a poesia não deve se furtar a essa história de ficar apenas no papel. Eu acho que ela deve existir em papel, ela deve existir em CD-ROM, ela deve existir em videopoema, ela deve existir em letra de música, ela deve procurar o público onde ele está. É o projeto dos campos de poesia, verbo, vocal, visual. Exatamente. Quer dizer, não adianta você querer escrever para 3 mil pessoas num país de 150 milhões, 120 milhões de pessoas. Você tem que procurar o leitor, porque eu acho que a poesia sem leitor ela tem uma função acadêmica, ela tem uma função de questionamento, ela tem uma função de evolução da linguagem, mas ela perde a função que eu acho de toda obra de arte, que é chegar ao consumidor. Ok. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o poeta e professor Marcelo Dolabella. Vamos lá? Isso é perigoso. Nesse período de hipermodernidade, onde vários críticos e teóricos anunciam e garantem a inutilidade da poesia, eu faço uma pergunta para o Kiko Ferreira. Por que ainda existe pessoa que ainda tenta ser poeta hoje? Como existe pessoa que tenta ser honesta, como existe pessoa que tenta não se envolver em falcatruas, né? Não que eu já acho que os poetas são os melhores de todos, né? Mas eu acho que existe pessoa que coleciona selo, existe pessoa que não avança sinal. Eu acho que a poesia ela é uma coisa inerente à humanidade. Então, sempre... A última coisa que eu acho que termina nesse mundo é a poesia. Mesmo que reste apenas um restinho de pedaço de papel, um crayon, eu acho que a última coisa que vai ser escrito pela humanidade vai ser um poema. Vai ser um poema. Ok. Kiko Ferreira, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Okay. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Muito obrigado. Boa leitura.